A paz do Senhor Jesus, gente. A paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui, eu, Paulo. Eu, Camila. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de nós começarmos o vídeo, já se inscreva aí no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber novas notificações, deixe nos comentários e não se esqueça de compartilhar o vídeo também. Mas eu queria colocar uma coisa aqui. Antes da gente começar o vídeo, como vocês sabem, no título tá aí, né, sobre o que é ser igreja. Na opinião de vocês, eu quero que vocês coloquem nos comentários, antes de vocês assistirem o vídeo, e segundo a palavra de Deus, o que vocês têm o entendimento de ser igreja. É isso aí. Nós vamos entrar com uma coisa muito importante, porque hoje no mundo em que vivemos, nessas novas ideologias que vão chegando, surgindo, tem muitas coisas que vão deturpando a palavra de Deus, né? E hoje nós vamos trazer um pouco do que é ser igreja, do que é fazer parte do mesmo corpo, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje para falar diretamente com vocês. Vamos ler? Gente, nós pegamos um texto de referência que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12 e eu vou ler aqui alguns versículos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Exatamente. Um texto a qual a gente consegue ver a preocupação de Deus para conosco, né? Porque quando nós olhamos o mundo, nós olhamos como se fosse somente pessoas. Mas para Cristo não é somente isso. Para Cristo existe algo muito maior do que pessoas, muito maior do que seres humanos. E a Bíblia vai nos remeter isso, né? Vai falar que nós somos membros de um só corpo. Por que isso acontece desde agora? A palavra do Senhor vai dizer em Efésios que nós éramos por natureza filhos da ira e nós andávamos segundo o curso deste mundo. E se nós entendermos e colocarmos na nossa consciência, nós não fazíamos parte desse povo, a qual existia um povo que era certo para isso. Por isso que Jesus fala que vem para o seu e o seu não recebe. Mas todos quanto lhe recebem dele poder de ser chamados filhos de Deus. Exatamente. E você vai encontrar isso lá em João capítulo 1. E se a gente for colocar certo, para que Cristo veio ao mundo? Para que Jesus chegou ao mundo? Para fazer essa coisa extraordinária, né? Que chamarmos a nós. Sim. Né? Porque assim, Cristo quando ele vem para o seu. Cristo quando ele vem chamar a geração eleita, que é a geração de Israel. Mas Cristo nos adota. Por quê? Porque o seu povo o nega. O seu povo não o aceita. Mas todos aqueles que aceitam, dele o poder de serem chamados filhos de Deus. E agora nós fazemos parte de um só corpo. Tanto países vizinhos, quanto Israel, quanto toda a raça humana hoje faz parte de um só corpo. Exatamente. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Gente,
que é ser igreja? Bom, a gente leu aqui sobre os membros de um só corpo, com certeza, né? Sendo que Cristo é o cabeça. Então, Jesus, ele veio para reconciliar-nos com Deus, porque nós havíamos perdido a nossa intimidade com Deus no Jardim do Éden. Começou com o pecado entrando. Então Jesus veio para destruir a obra das trevas, aquilo que nos afastava de Deus. Jesus foi o nosso reconciliador com Ele. E o papel da igreja é fundamental. E quando nós falamos de igreja, nós não podemos nos individualizar falando que eu sou igreja ou tipo ele é igreja, não. Porque a igreja não se trata de algo que seja individual, mas se trata do coletivo. Na verdade, o cabeça da igreja é Cristo, né? Mas igreja não é somente uma parte do corpo. Igreja não é somente um dedo. Igreja não é somente um pé. Igreja não é somente uma orelha. Igreja não se denomina nisso. Igreja são todos os membros constituídos num só corpo. Exatamente. A qual o cabeça é Cristo. Então, antes de nós pensarmos que eu sou igreja e eu vou fazer só por mim, eu estou andando totalmente errado daquilo que Cristo me ensinou. Né? Se nós olharmos para o mundo, o que Cristo fala? Para que nós pregássemos esse evangelho à criatura. Porque ele não queria que só uma pessoa fosse salva. Ele não queria que só Israel fosse salvo. Mas ele queria que toda a raça humana estivesse com ele no reino dos céus. Sabemos que nem todos irão, mas nós estamos aqui para isso. Para pregoarmos o evangelho, para levarmos o evangelho para as nações. Para as pessoas que estão aí do lado, para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Exatamente. E se nós formos pensar nesse sentido coletivo, é que, como você falou, Cristo, gente, não veio só para uma pessoa. Ele veio para todos. Ele veio para que o evangelho dele, da palavra de Deus, de como nós devemos andar, né, segundo a palavra de Deus, segundo a maneira que Deus quer. Por isso que ele constituiu pessoas para isso. Por isso que hoje nós, como cristãos, nós temos a obrigação, vou te falar, né, a obrigação, porque o que Cristo fez por nós, ninguém faria por nós. E talvez nem nós faríamos por Cristo. Claro que tiveram os apóstolos que morreram do jeito que morreram por amor do evangelho, mas se você for parar para pensar, o que Cristo fez, ninguém no mundo faria. Então, quando nós falamos desse coletivo, não significa que, por exemplo, eu não preciso ir à igreja, estar na igreja para estar perto. É mentira, gente. Você precisa estar na igreja. Porque se você está fora da igreja, significa que você está fora do corpo. E eu não estou falando de igreja no sentido de um templo, tá? Porque a Bíblia também fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E eu já quero falar uma coisa. Quando eu li isso, Deus tinha falado no meu coração. É por isso que Ele habita dentro de nós. Porque a gente não foi criado pelas mãos de homens, fomos criados pelas mãos de Deus. E uma coisa muito interessante. Tem muitos que falam, minha igreja é a certa. Porque a minha igreja prega a verdade. Gente, a gente tem que entender isso de uma vez por todas. A igreja não se denomina em templos. Nem em nome. Exatamente. A igreja não se denomina em placas. A igreja está no mundo. No mundo. Exatamente. Quando Jesus fala que virá buscar a igreja, ele não está falando da igreja apenas um templo. A placa. A Bíblia não fala disso. A Bíblia está falando que vai levar o povo dele para os céus. A Bíblia fala que vai arrebatar o povo dele para se encontrar com Cristo nas nuvens. E a gente tem que entender isso de uma vez por todas, que nós temos que tirar isso da nossa cabeça, de dizer que somente a Assembleia de Deus é certa. Somente a Deus é amor, é a certa. Somente Adventista é a certa. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. A gente está citando o nome, gente, de igrejas que nós conhecemos, né? Pelo nome, né? Nós somos da Assembleia de Deus. Só que a gente já tem um entendimento, assim, de que a igreja mais certa é aquela que está mais perto da Bíblia. A que está mais perto de Cristo. Essa é a igreja certa. Exatamente. Aquela pessoa que serve a Deus em espírito e em verdade, que leva consigo a palavra de Deus e que tem o entendimento de ver que uma pessoa que está passando por necessidade faz parte do mesmo corpo, essa pessoa está certa. Essa pessoa está
está se preparando para encontrar com Cristo. Exato. Não quer dizer que a pessoa ali seja santo, mas é santificado por Jesus, é santificado pelo sangue do Cordeiro. Então, a partir do momento que nós temos o entendimento de levarmos a palavra de Deus e de curarmos aflitos através da palavra de Deus, nós estamos agindo com retidão para com Deus. Não significa que nós somos certos. Não, nós somos totalmente errantes. Porque a palavra de Deus diz que nós somos salvos por graça. Não é porque eu mereço ser salvo. Não é porque eu mereço ter o que eu tenho. Nós não merecemos. Eu não merecia nem estar vivo hoje. Mas Cristo, a Bíblia vai dizer que Jesus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos justificou, nos vivificou juntamente com Ele, para que morássemos nas mansões celestiais. Sim, exatamente. E nós temos aqui um outro versículo para ler para vocês. A palavra do Senhor vai dizer, bem claro para nós: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na sua carne fez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar a si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e das famílias de Deus. Isso é, como eu havia falado, nós estávamos longe, nós estávamos distantes. Sim, gente. Nós não tínhamos a probabilidade de estarmos no reino celestial com Cristo. Mas Jesus, o Filho unigênito do Pai, nos fez estarmos com Cristo, nos fez fazermos parte da mesma geração. Exato. De Israel, e sermos co-herdeiros de Cristo para estarmos nos céus. Ou seja, o herdeiro real de Deus é Israel. Mas nós, pela adoção de Cristo, somos agora co-herdeiros, fazemos parte dessa mesma adoção. Exato. Fazemos parte desse mesmo povo, fazemos parte dessa mesma grandiosidade que se chama céus. E eu peguei até um versículo aqui, gente, para ler para vocês, sobre nós sermos o sacerdócio real. Olha o que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, os filhos, por eleição, é Israel, mas por adoção, somos nós. Gente, exatamente. Deus nos adotou, mesmo com as nossas falhas e nossos pecados. Então, o que nós estamos querendo dizer é que congreguem, façam parte de uma igreja, sabe por quê? Muitas pessoas falam assim, mas eu não quero mais ir na igreja porque a igreja me frustrou, porque a igreja tá escandalizando, não sei o que. Gente, a igreja também, nós já nos frustramos com a igreja, sim, só que nós entendemos que na igreja tem pessoas que são falhas, e assim como as pessoas também erraram com nós, também nós podemos errar com eles porque nós somos seres falhos. A gente tem aquela imagem de que a igreja é perfeita, só que só na glória, tá? Uma notícia aí, só na glória que nós seremos perfeitos. A gente tem que entender que no mundo que nós vivemos, nas igrejas que existem, tem pessoas. E as pessoas são falhas. As pessoas cometem erros. Nenhuma delas hoje
se estivesse aqui eu ia dizer, não, eu não cometo erro. Não, todo mundo comete erro. Eu cometo erro, a Camila comete erro, nós todos cometemos erros. Então, que nós venhamos entender que como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar também. Devemos. A própria oração do Pai Nosso fala sobre isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que eu posso querer ser perdoado se eu não estou perdoando o meu devedor? Exatamente. Como eu posso perdoar, como eu posso receber o perdão de Cristo se eu não estou perdoando a minha esposa? Se eu não estou perdoando o meu sogro, se eu não estou perdoando os meus irmãos, minha mãe, não tem como. Gente. Então, para que nós venhamos entender, é isso. Nós devemos liberar perdão para que nós sejamos perdoados. Não, sim, com certeza. E se a gente for parar para pensar, os nossos erros com Deus são muito maiores do que as pessoas erram com a gente. E Jesus também conta isso na parábola dos 2 credores. Então, assim, gente, a gente separou um outro versículo aqui para vocês também do que é ser igreja. Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele falou: um novo mandamento vos dou. Amais a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eu separei um versículo aqui em Tiago, no capítulo 2, no verso 14 em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós vos lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartar-vos-ei, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Exatamente. E o que a gente pode tirar, né, nos remete tudo isso. Porque assim, tem muitas pessoas que são necessitadas de muitas coisas, não somente necessitadas de oração, não somente necessitadas de um abraço, mas necessitado de comida, de alimento, das pessoas chegarem ali e darem um amparo, porque às vezes as pessoas estão sem comer, estão passando fome, e nós, como evangelistas de Deus, como pessoas que estão ali para levar a palavra de Deus, nós não estamos fazendo o real mandamento de Cristo, que é amar. Não é somente você chegar e você abraçar e deixar a pessoa com fome. Se eu tenho para dar, por que eu não dou? Se eu tenho para ajudar, por que eu não ajudo? Porque eu não consigo desapegar de coisas banais para ajudar pessoas que são totalmente necessitadas de coisas. Não, eu fico pensando nisso que você está falando. Eu pensei em 2 coisas. Primeiro, gente, a Bíblia diz, Deus diz, que se está em nós o bem e nós não fazemos o bem, então nós pecamos. Outra coisa que eu quero dizer sobre isso: quem ajunta tesouros na terra não tem tesouros no céu. Porque quando os tesouros da terra começam a entrar dentro do nosso coração, como é que a gente vai ajuntar os tesouros que são no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem? Então, assim, o papel da igreja é ser a noiva de Cristo, é seguir os passos de Jesus. E o significado, gente, da palavra cristão significa pequenos cristos. Significa que nós temos que agir como Jesus. Nós temos que ser luz como Jesus, nós temos que ser sal como Jesus. Porque Exatamente. o mundo, gente, tá cheio de trevas, tá cheio de iniquidade. Aí você pode me falar assim, porque hoje, gente, a gente tá vivendo numa apostasia danada, em que o que é errado é certo, o que é certo é errado. Mas a palavra de Deus é uma só, há um só Deus, um só Espírito, um só batismo. E uma coisa que eu queria falar: eu sei que muitas pessoas estão banalizando o evangelho, muitas pessoas se desviaram dos caminhos de Deus, cantores, pregadores, e que muitas pessoas hoje, elas não sabem no que acreditar, mas eu vou falar: acreditem na palavra, sigam o exemplo da palavra, porque quando um líder cair, você vai estar de pé por causa da palavra, gente. Exatamente. Se nós termos entendimento, nós conseguimos sim. O que me remeteu agora, o que me remete também, uma coisa muito importante que ela falou, me remete àquele jovem, né? Que chega até Jesus: Jesus, eu tenho tudo, eu tenho feito tudo. Eu guardo os mandamentos, eu ando pelo caminho. Mas Jesus fala assim: uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Aquele jovem rico, aquele jovem que tinha muita fartura, o que ele faz? Não, eu não vou fazer. Aí ele não segue Jesus. Ou seja,
ele não tem como seguir Jesus. Nós não tirarmos de nós tudo aquilo que desagrada a Deus, nós não temos como seguir a Cristo. Como eu consigo seguir a Cristo se eu não consigo dizer não para mim mesmo? Exato. Gente, é como Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, você tem que se negar. Depois, tome a sua cruz e siga-o. Só que é difícil a gente negar a nós mesmos. Por isso que antes de nós carregarmos a nossa cruz, nós temos que negar a nós mesmos, as nossas vontades. Então, ser igreja é isso, gente. Deus não obriga ninguém a nada, porque nada é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito Santo. Então, o papel da igreja é fundamental. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E a igreja, como nós estávamos falando, não é só né? Eu não preciso ir na igreja porque eu sou igreja. Não, tira isso da sua vida, tira isso da sua cabeça, porque você precisa estar na igreja, porque quando Jesus voltar, Jesus não vai voltar só pra você. Jesus vai voltar pra igreja. Entenda uma coisa, vós sois o templo de Cristo. A igreja de Cristo são os membros em conjunto. Exatamente. O Cristo habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas para nós estarmos em constante comunhão, é necessário estarmos com os membros. Porque todos nós somos irmãos, gente. E outra coisa, nós estávamos lendo em Efésios, né? E Efésios também fala que a salvação, ela vem pela graça por intermédio da fé, por meio da fé. Mas nós também acabamos de ler que a fé sem obras é morta. Então o evangelho precisa de graça, fé, obras. Exatamente. É necessário falarmos que as obras não vão salvar ninguém. Só as obras, gente. As obras não vão nos salvar. As obras que nós fazemos aqui na Terra não quer dizer que, por muito eu fazer, eu fui salvo. Não. É pela graça de Cristo. É pela graça, gente. É porque Cristo nos adotou. Exatamente. Ou seja, quando Jesus é crucificado, tem aquele outro homem na cruz. Aquele homem vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Que bem aquele homem fez? Nenhum. Ele era um ladrão, gente. Mas ele se arrependeu dos seus pecados e foi salvo. Exatamente. Por meio da graça. E a gente acabou de ler aqui também de que não vem das obras para que ninguém se glorie, porque às vezes o irmão pode fazer mais, o outro menos, só que não é isso que Deus está vendo, sabe? Jesus, ele nos salvou por graça, e graça significa favor e merecido, então nós não merecíamos. Só que agora, para nós nos mantermos santificados e para nós agirmos como Cristo, como a noiva de Deus, como a noiva de Cristo, nós precisamos crer que Ele salva e nós também precisamos praticar, porque do que vai adiantar eu crer em Jesus se eu não pratico as coisas que Ele fez? Exatamente. Que Ele fala pra gente fazer. Não é somente crer, é fazer. É fazer. Não é somente entregar o coração e viver num mundo banal. É deixar o velho homem morrer. É isso aí. E viver para um novo espírito, para uma nova vida. Tirar tudo aquilo que te fez mal e colocar agora o Espírito do Senhor para agir em nossas vidas. Porque a Bíblia fala que quando nós somos batizados, um novo espírito agora renasce, né? Sim. O velho homem se foi. Agora o Espírito que vai sobressair. Agora é o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo, ele mora dentro de todos aqueles que são filhos de Deus. Exatamente. Quando nós vivemos por Espírito e não por carne, nós sabemos exatamente aquilo que fazemos. Porque a Bíblia fala que nós discernimos aquilo que vem da carne, quando nós estamos no Espírito, certo? Não quer dizer que o Espírito vai morrer. Não é isso. Mas é o velho homem morrer. Carne ser crucificada. É como o apóstolo Paulo fala: já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente. Então, vivamos para o Espírito, porque o Espírito subirá, a nossa carne ficará. Né? Então nós temos que entender isso.
nós teremos um novo corpo, gente, um corpo que é incorruptível. E agora, meu amor, eu queria sugerir para nós fazermos uma oração para as pessoas que estão magoadas com alguma coisa da igreja e que ainda não conseguem entender a importância da igreja. Quero que as pessoas sejam tocadas. Vamos orar então. Soberano Deus e eterno Pai, sabemos que no mundo tem muitas aflições. Sabemos que as lutas, as maldades que há no mundo, às vezes acaba distanciando muitas pessoas de Ti. Mas sabemos, Senhor meu Deus, que o Senhor vem para salvar todos aqueles que estão perdidos. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não veio para quem está são, mas para quem está perdido. E nós oramos por essas pessoas que tanto necessitam do Senhor, que tanto quer no seu coração uma mudança de vida. No nome santo do Senhor Jesus, meu Deus, toma as vidas de cada um em suas mãos. Toma as nossas vidas em suas mãos. E esteja, Senhor meu Deus, cada vez mais próximos de nós. Esteja cada vez mais próximo, Senhor meu Deus, do Teu povo. E que nós venhamos, Senhor meu Deus, certificar a Tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Deixa nos comentários aí o que você quer que a gente traga. Isso aí, gente. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica na Paz paz do do Senhor Senhor. Jesus.